Você já ouviu falar em kefir? Ó, kefir. Sabe para que serve? Bom, quem vai tirar nossas dúvidas, né, é a nossa querida Mariana Ferri, nutricionista. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, André. Eu confesso a você que eu falei kefir, mas eu acho que eu falei errado, é kefir. É kefir, isso. É porque a gente falando rápido é kefir. Aí passa, acho que não foi isso, né? Que eu fui chamado a atenção pelo meu diretor. Entendi, já falaram. Já reclamaram. Aí eu vou perguntar de cara que muita gente talvez conhece, muita gente talvez não conhece. Mariana, o que é kefir? Kefir, ele vem do turco keyf, que significa bem-estar, vida saudável. O kefir nada mais é do que um conjunto de bactérias boas e leveduras, que a gente chama de probiótico, que faz muito bem para a nossa saúde. É a mesma coisa igual de lactobacilos? Isso. Uma das bactérias que tem são vários tipos de lactobacilos. Então, existem várias que a gente chama de colônias, que são várias colônias de lactobacilos diferentes dentro desse kefir. Mas por que ele é uma coisa especial? Ele tem mais essas bactérias boas, né? Que ela é mais saudável, tem mais quantidade do que tipo um iogurte normal? Qual é a diferença? Muito mais. Porque quando a gente fala em bactéria, a pessoa já assusta, né? Eu falando bactéria boa, se você falando errado, você me perdão. Porque se for que bactéria, isso é legal, ela deve ser uma bactéria maneira. Essa é uma belezinha. É verdade. É verdade. Existem bactérias que elas combatem as bactérias ruins. Então, ela melhora muito a sua imunidade, melhora o funcionamento do nosso intestino, porque a flora toda intestinal. Então, melhora a imunidade. Quem tem candidíase de repetição, herpes de repetição, tem uma melhora muito grande, ajuda no emagrecimento. Ele tem baixíssimo teor de carboidrato, porque os bichinhos eles vão se alimentar do carboidrato, seja qualquer tipo de kefir, ele se alimenta sempre de carboidrato. Então ele produz um ácido. O sabor é um pouco mais ácido do que um iogurte normal, do que um leite normal. Tipo um iogurte grego, aquele tradicional mesmo, que é mais azedinho. E ele é mais cremoso ainda e tem mais proteína até do que um iogurte que a gente consome aí normalmente. Eu fiquei curioso, vou experimentar e, como já sabem todos em casa, não vou mentir. Se eu achar bom, eu vou falar. Posso provar esse aqui? Pode. Esse daqui foi feito com kefir mesmo. Eu vou pegar uma colherzinha aqui, porque a equipe é grande, né? Eu vou perguntar uma coisa pra você, mas é que eu vou provar que eu já tô no enquadramento ali, ó. É bom, né? Falando a verdade, é sensacional. Sensacional. É mais azedinho, mas muito saboroso. E ele é encorpado. Agora, minha pergunta é, ele não é o kefir que eu comi direto, né? Não. O kefir, então ele pode ser o kefir de água, kefir de... Então, vamos kefir de água, esse aqui. Kefir de água, isso. Que o kefir de água a gente faz, a gente recebe. Esse aqui é o kefir de água. Esse, tá vendo aqui, ó? Ele é água com açúcar mascavo. O açúcar mascavo é o que vai alimentar o kefir, né? Tá. E no caso do kefir de água, ele é diferente do kefir de leite vegetal ou do kefir de leite. Esse é o kefir de água. Esse é o kefir. Eu posso falar de cara que é um negócio horroroso isso aqui. Ele é. É feio, né? Ele é. Não é? Isso aqui é um grão? A gente chama de grãos de kefir. Exato. Grãos de kefir. Isso é milenar. Isso, assim, centenas e centenas de anos atrás. E o kefir de água, agora temos aqui o kefir de leite de coco. Você consegue fazer com bebida de amêndoas, com leite de coco, que é o kefir vegetal. Para quem tem, por exemplo, intolerância ou alergia à proteína do leite. Tá, eu tô fazendo esse monte de perguntas, porque eu realmente sou leigo e eu queria que o pessoal em casa entendesse, para quem não conhece. O kefir, eu posso sair daqui agora e ir no mercado, vou comprar um kefir que lá no É de Casa falaram que é mega saudável. Posso ir comprar? Não, o que acontece? O kefir é uma tradição que você recebe uma doação. Então, por exemplo, você vai receber uma doação dos grãos de kefir. Você já pode receber ele com o leite ou sem o leite. Ou você recebe os grãos de kefir e você cultiva na sua casa. Gente, que coisa doida. E aí você não precisa mais receber doação, porque você vai começar a doar. Porque quando você começa a cultivar na sua casa, ele se multiplica. Com a temperatura, quanto mais quente estiver, a gente pode até demonstrar como que você cultiva aqui, quanto mais quente estiver, mais ele vai se proliferar, porque mais ele fermenta. Então, na verdade, ele não tem como plantar ele já existe e a pessoa vai dando de um para o outro, você vai criando e passando para outra pessoa. Isso. Alguém começou isso, alguém deu o primeiro. Quem é que foi esse cidadão? Ele deu o primeiro e dali começou o kefir, é só doado? Só doado. Na verdade, tem gente hoje em dia que vende, mas a tradição é doação de kefir. Sim, doado que eu falo assim, mas você não tem industrializado, né? Você tem kefir, eu posso te doar, você vai... Isso. Com um pedacinho desse, você consegue multiplicar ele bastante? Muito. Agora que está aumentando um pouco a temperatura, em 3, 4 dias você já tem o suficiente para doar para umas 2, 3 pessoas. Gente, que sensacional isso. É sensacional. E para cuidar dele assim, para mantê-lo vivo e alimentá-lo, como é que é? Fácil? Recebi o kefir. Te mandei esse kefir. Vou te fazer uma doação, Mariana, vou te dar um kefir aí. Pá. Me deu o kefir. Eu vou colocar num pote de vidro
esterilizado. O ideal é que a gente não use, por exemplo, nada de metal, porque como ele é muito ácido, pode passar... Tá, passar um gosto. Isso. Aí você vai colocar leite. O ideal é que seja aquele leite pasteurizado e não leite longa-vida ou leite em pó. Leite pasteurizado. Tá, leite pasteurizado. Aí você vai colocar o leite... E aí, só para você entender, agora você está alimentando ele, que ele vai comer as coisas que tem no leite, sei lá como é que fala. A lactose. Ele come? A lactose. E aí, o que você faz? Para evitar que mosquito, mosca pose, né? Você não pode tampar totalmente, você coloca um pano, pode ser uma fraldinha, por exemplo. Me ajuda. Isso. E aí você coloca um elástico. Deixa assim, de preferência, num lugar que você não vai mexer muito. Geladeira, então, não? Você pode deixar na geladeira, mas aí ele vai demorar mais para se multiplicar. Deixa ele na temperatura ambiente, sem ser direto no sol, tá? Cantinho na cozinha. Cantinho na cozinha. Inclusive, para quem tem, como ele se alimenta da lactose, para quem tem intolerância à lactose, se for um grau muito leve, você consegue fazer o uso dele. Porque como essas bactérias leveduras se alimentam da lactose, vira um ácido, exato. Então ele acaba tendo um teor muito baixo de lactose. Tá, e depois de quanto tempo ele vai ficar todo igual você botou só? O kefir vai ficar, esse pote todo vai ficar durinho igual Tavaria. Esse aqui, por exemplo, esse é um que a gente fez antes de ontem, tá vendo? 2 dias atrás. Olha como que ele já tá. Lembra assim uma coalhada, né? Ele lembra uma coalhada. Lembra uma coalhada, tá vendo? Ele já tá quase, tem líquido ainda, mas ele vai ficar todo tipo um queijo Minas. Isso. No caso, por exemplo, do iogurte, para eu deixar líquido para fazer uma vitamina, que a gente vai fazer depois, mais ou menos uns 2 dias ele já tá pronto para vitamina. Agora, se eu quiser estilo iogurte, aí eu vou ter que deixar 5 dias, porque ele vai pegando, engrossando. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó, tá vendo? Como que ele vai ficando? A que eu usei foi essa. Ah, tá, ó. Isso. Ó. Mais 4 dias, aí a gente consegue ter ele... Eu vou virar ele aqui, ó, a consistência já tá como parece. Tá parecendo uma ricota, isso, né? Isso, cottage, uma ricota, um cottage. Isso. Tem horror a cottage, a ricota. Mas esse é gostoso. Não, esse eu gostei, esse tá maneiro. Tá, então alimentamos ele, perdão, presidente do seu pé. Alimentamos ele, posso doar para um vizinho, para um amigo. Me falaram, né, nossa querida equipe pesquisou muito competente de criação, que existem vários grupos em internet, em redes sociais, que vendem e que são vizinhos, que moram aqui perto, doam, né, o kefir e vão assim mantendo a cultura milenar. Porque às vezes as pessoas não sabem muito, mas, por exemplo, se você recebeu a doação de kefir de água, não adianta você pegar os grãozinhos do kefir de água e misturar com leite para fazer o kefir de leite. O kefir de água é o kefir de água. O kefir de leite, ele gosta do leite, porque ele se alimenta da lactose e aqui ele se alimenta do açúcar mascavo. E depois ele vai continuar na água ali com açúcar mascavo, vai ficar o mesmo cremezinho. Não, a água ele fica parecendo um vinagre. Não foi o que eu falei, não. Não, a água ele fica parecendo um vinagre, porque como ele vai produzindo esse ácido e ele vai consumindo o açúcar mascavo, então ele fica mais parecendo um vinagre, alguma coisa mais ácida. Mas eu posso usar ele para fazer o iogurte também depois? Não. Para ele você vai fazer um suco, por exemplo, vai fazer uma limonada. A consistência dele é líquida. Ele não vai ficar daquele jeito. Tá, ele já tá pronto, no caso. Ele não vai ficar assim pastoso, cremoso, não. Não. Esse quem fica é o de leite. Entendi. Então o de água eu passei. Porque eu achei que ela tá parecendo uma água de ralo. Não gostei da cara dele, não. Vou ficar por aqui no cremoso mesmo. No cremoso. Aí, por exemplo, vamos supor. Esse aqui, né, a gente fez, aí a gente vai deixar pra fora. Aí no dia seguinte ele vai estar assim, ou 2 dias depois. É o que eu falei, depende da sua região, porque se a sua região for uma região mais quente, com certeza ele vai... A temperatura pode influenciar no tempo que ele vai demorar pra ficar pronto. Sim, muito. Tá. Aí, deixa eu só mexer aqui um pouquinho. Aí desse próprio pedacinho, quando estiver pronto, eu posso pegar um tiquinho e doar pra alguém. Porque eu vou coar. E aí o kefir, ele vai ficar aqui em cima. O ideal também é que... Aqui. Aí, por exemplo, esse aqui de baixo é o que você consome. E o kefir, ele vai ficando aqui em cima. Então não tem que ficar esfregando muito, não deixa descer, né? Não precisa. E ele vai ficar exatamente assim, ó. Cadê aquele? Eu pus aqui. Igual aquele que a gente mostrou pequenininho no começo. Ele fica daquele jeitinho, os grãos. Uma ricota grossa. Isso, assim. Uma ricota. Aí você vai mexendo, ele vai descendo. E depois você pode usar isso aqui para fazer uma vitamina. Ou vamos supor que você não vai consumir hoje. Você pode manter em geladeira o líquido aqui que desceu do leite, né? Que a gente chama de leite de kefir. Você pode manter em geladeira por 2 dias. Ó, tá vendo os grãozinhos aqui, ó? Tô vendo. Não sei se dá pra... Dá só mantém aqui em cima, assim, que o câmera vai mostrar, ó. O líquido tá descendo, tem a parte mais grossa, que é como o primeiro que a gente colocou quando a gente apresentou ele. E aí, esse líquido a gente consegue fazer
creme, como se fosse assim, aqueles cremes de queijo, fica muito parecido, dá pra fazer Pastinha. patê, pastinha, dá pra fazer o iogurte. O ideal é que você não aqueça, porque tem gente que já começa, vou fazer um bolo com kefir, vou fazer um molho com kefir, mas tanto... Não pode aquecer. Não, os lactobacilos, eles são muito sensíveis à temperatura, então eles morrem. Então você vai ser um assassino de kefir. Entendeu? Então, que me faltava no meu fim de carreira, que é assassino de kefir. Não posso. Então, agora eu posso usar ele pra tudo, pra misturar com granola, com fruta. Com frutas, com mel, pode. Como ele é um pouco mais ácido, tem gente que prefere colocar um pouquinho de mel pra diminuir eu gostei, mas ele tem uma acidez, porque eu gosto de limão, ele tem uma coisa assim meio, Eu gosto também. E agora, ele, assim, então, você como pode, vitamina, fica uma delícia. Você pode brincar, como você fez no iogurte, você vai usar ele igual um iogurte. Eu gosto muito desse jeito, como iogurte. E basta pra gente ter os benefícios. Faz umzinho aí pra eu comer um negócio diferente aí, cria, então, me surpreende. Me surpreende que amanhã é meu aniversário. Eu já te surpreendi, porque eu já bati aqui pra gente não ficar... Calma aí. Você me surpreendeu desde o dia que você veio aqui. Você é muito inteligente, sabe tudo dessas coisas nutritivas aí, além de ser uma mulher muito bonita, né? Muito obrigada. Então, é abacate, é? É abacate. Então, o que eu surpreendeu mais ou menos, porque eu não gosto muito não, mas tô contigo. Você não gosta de abacate? Não, tô contigo porque eu sou um garoto legal. Não, tô brincando. Eu gosto quando tem mistura com leite, essas coisas. Tá? Na verdade, eu fiz uma vitamina simples, abacate com banana. Mas a pessoa pode usar morango, ela pode usar manga, enfim. Aí, ó, aqui, ó. Banana salva tudo, né? Daí você não precisa adoçar, né? Vamos lá. Não sei se mais alguém vai querer experimentar. Ai, meu Deus, agora você falou que você não gosta de... Não, falei só pra dar um pino, não. Falei só pra fazer piadinha. Tô animado hoje. Tá. E o kefir? Tá aqui. Ah, já bateu aí? Ó, o que eu fiz? Eu peguei esse aqui, lembra, ó, coei o kefir, o grão ficou aqui em cima, que é o que eu vou doar. Você usou ele com uma base líquida para bater aí, essa parte aqui de baixo que tá cheio de probióticos, que são essas bactérias boas pro nosso corpo. Eu bati isso com abacate e banana. Então vamos. Tchim, tchim. Eu também? Gente, logicamente que é uma coisa que, como ela falou, que é uma cultura milenar, mas é muito detalhe. A gente está querendo mostrar para você que conhece e quem não conhece. Depois você entra no G-Show, a gente vai sempre um dia fazer uma outra receita usando ele, porque é uma coisa que gera muito assunto, porque é uma coisa detalhada. Mas a gente está dando uma explicação geral, espero que vocês tenham gostado. É uma bebida fermentada, né? Então... E muito saudável, como você falou, tem mais de não sei quanto. Sensacional. Bom, né? Gostosinho, sabia? Volte mais aqui, tá?